Código Aberto de volta, segundo bloco, nós estamos continuando nossa conversa, estamos pensando sobre causas de desunião, falamos da desobediência e principalmente dessa desobediência que é esse estado de não submissão à revelação de Deus, entendendo que a revelação está expressa na palavra, mas se ainda assim eu me aproximo da palavra com uma atitude insubmissa, eu me aproximo da palavra pelas minhas conveniências ou valorizando as lentes que eu coloco para ler a Bíblia apenas e não o texto, é possível que o texto, que é o elemento unificador, se transforme em um elemento para trazer divisão também. E a gente percebe, no intervalo aqui, a Tami estava chamando a nossa atenção para algo bem específico que acontece na experiência do povo de Israel, que é exatamente essa postura desunida e essa razão de os afastar, né? Que é exatamente esse momento que, como diz aí no finalzinho de Juízes, pode ler para a gente também. Naqueles dias não havia rei em Israel. Que capítulo que é? Capítulo 21, verso 25. Tá. É o último verso de Juízes. Todo mundo fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E daí, com o que eu tinha falado no bloco anterior, da gente entender a Bíblia como um livro coeso, né? Em Deuteronômio, capítulo 12, verso 8, Deus ele dá instruções para o povo sobre como adorá-lo. E ele fala o seguinte: vocês não devem fazer exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora, porque o povo ainda não estava bem organizado. Todo homem fazendo o que é certo aos seus próprios olhos. Porque ainda eu não dei a vocês a herança que o Senhor pretende lhe entregar. Essa versão é um pouquinho diferente, mas na Bíblia de vocês vai estar bem claro para entender. Ele fala que nós devemos agir de maneira conjunta e ter um ponto referencial, uma liderança. E o povo de Israel, ele jogou fora completamente essa figura do rei. E nessa época, o rei de Israel era Deus, diretamente, porque não existia um monarca, né? Então, o livro de Juízes, ele trata dessa anarquia que aconteceu com o povo. É um movimento constante, o livro de Juízes, das pessoas se aproximando de Deus e submetendo, e depois não submetendo mais, se rebelando e seguindo esse caminho de cada um seguir os seus próprios juízos. Até que chega um momento realmente na história de Israel que há um rei. Há um primeiro rei que é Saul, vem depois Davi, eles assumem. Aí no texto bíblico aparece essa rejeição, né? A gente rejeitou a Deus, a gente não quer mais Deus como rei, a gente quer uma figura humana reinando sobre a gente. Há esse movimento, então, vem Saul, Davi, Salomão, e há um momento também agora de uma divisão bem substancial, né? Uma divisão que se torna um momento bem emblemático da história do povo de Israel, marcante para todo sempre, que é quando o povo de Israel se divide em dois. Pastor, como é que foi esse momento aí? O que aconteceu? Qual que foi o motivo da divisão e quem são os personagens envolvidos? Nessa história, muita temática aqui para se debater. Há um conflito aqui de gerações, tá no contexto, mas eu acho que o principal é a desobediência. A gente volta ao tema da desobediência aqui mais uma vez, porque Deus instituiu uma nação, não duas. Não é? Um povo que deveria estar unificado, que tinha uma missão que pertence a Deus, não àquele povo, mas que foi confiada àquele povo, e eles desobedecem. Né? E quando há essa transição de reino, o Roboão agora, ele deseja fazer do jeito dele, não como Deus instruiu. É importante a gente entender que essa transição de juízes para a monarquia, embora que o governo mudou, mas os preceitos do governo é o mesmo, que estão no Pentateuco. É obedecer a Deus, não mudou nada disso, embora que o regime fosse outro. O povo que adora o mesmo Deus, socialmente deveriam viver da mesma forma, estavam na mesma terra, a divisão de terra era a mesma. Então, a mudança mesmo não é tão significativa. O povo que fez essa mudança significativa. E agora Roboão vem explorar o povo, né? Eu acho que a gente pode discutir aqui juntos, mas ele coloca uma carga tributária, que é um assunto também outro assunto para a gente discutir aqui, né? Quem disse que a Bíblia não tem política, né? Tem bastante discussão política, né? Então Roboão vem e ele escuta, eu acho que podemos até levantar isso, né? Ele escuta um grupo em detrimento do outro. Ele ignora os sábios e ele aceita o conselho dos outros que não são sábios. E, bem, encerrando esse momento aqui,
é importante a gente entender o que está acontecendo aqui nessa estrutura de Israel. Os anciãos, na época do Antigo Testamento, eram os homens aposentados. Esses aposentados se tornavam, depois da sua vida, seja no campo, cuidando do gado ou no comércio, eles se tornavam conselheiros do povo, porque tinham experiência. Era uma cultura que valorizava o idoso. A gente está numa cultura que é o contrário hoje em dia. Não é? E aí, nesse momento, ele tem um conselho das pessoas idosas e ele tem dos jovens. E ele segue os dos jovens. Não que os jovens não tenham um conselho bom para dar, mas eles não entendiam do governo. Não entendiam até da própria lei. Né? Eram pessoas que estavam com outra mentalidade e aí ele começa a explorar o povo. E eu acho interessante pensar que é um tema que aparece que Roboão ele vai e tem esses dois partidos assim, né? Tem esses anciãos dizendo, olha, Roboão, então já está tudo bem, a casa está construída, seu pai deixou um palácio bacana e tudo mais, então tira o pé agora, né? Deixa em paz. E os amigos diferentes pensam, não, agora é hora de você mostrar força, né? E aí eu acho até interessante o discurso de Roboão, né? O meu dedo mindinho é mais pesado, né, do que os lombos do meu pai. Se meu pai castigou vocês com chicotes, eu vos castigarei com escorpiões. Ele ainda chega a ser inflamado. Mas a gente tem isso também que é muito característico, agora falando, pensando no nosso tempo, é muito característico do nosso tempo, esse conflito geracional também. A gente ter uma geração que pensa de um jeito, uma geração que pensa do outro. Aqui, no caso, a gente tem uma geração mais velha que está com a razão. Nem sempre isso é o fato, mas como é que esse conflito geracional também precisa ser administrado no nosso tempo. Provavelmente a gente está falando com alguém que está enfrentando algum tipo de conflito, seja na igreja, seja no trabalho, seja na família. Como é que a gente lida com isso? Me permita ler me perdoe, um texto importante aqui. Embora aqui nessa cultura hebraica, cultura do Antigo Israel, valorizasse mais os idosos, mas o jovem tinha seu espaço, sim, claro. Por exemplo, quando você vê em Eclesiastes 4, versículo 3, olha o 13, ele diz, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa se aconselhar. Então o jovem pode se sobressair em algumas situações, sim. Ele tem suas vantagens sobre o E a gente tem histórias de vários jovens, claro, né? A gente tem Daniel, claro. A gente tem José, que são jovens, que ainda jovens tiveram destaque exatamente pela sabedoria, né? Você estava falando alguma coisa, Gustavo? E hoje a gente sente que há uma ruptura, né? Essa falta de união entre gerações, né? Se valoriza às vezes muito os jovens e às vezes em outros setores se valoriza muito os mais experientes e falta essa integração, né? Infelizmente até dentro da igreja, né? Às vezes, a igreja é um palco ideal para o conflito geracional, né? Existe o culto jovem, né? Às vezes a própria estudo da lição da escola sabatina que a gente faz aqui, classes jovens e depois a igreja normal, digamos assim, né? E a gente vê que parece uma igreja totalmente diferente. O estilo de culto diferente, enfim, parece que não é a mesma igreja. E isso é ruim, né? Ruim porque essa geração vai crescer e aí? O que se fazia antes vai se perder? Mas dar o mesmo não é ser uniforme? Porque, por exemplo, quando você me fala sobre isso, essa é uma questão. Porque, às vezes, eu fico pensando que, às vezes, uma maneira da gente lidar com o conflito geracional parece que é uniformizar, né? Como é que a gente lida com essa questão? Vamos fazer todo mundo gostar da mesma coisa. É impossível, né? A gente não consegue chegar nessa uniformização. E se a gente chegar, vai ser porque as pessoas não estão estudando a palavra. Está com um monte de gente provavelmente foi imposto também, né? Exatamente. Precisa ter diversidade porque as pessoas são diversas, né? Enfim, toda a sociedade é diversa, mas essas diversidades precisam conversar, precisam ser unidas, né? Precisa haver uma integração. Não que todo mundo tem que ser igual, mas precisa haver uma integração, uma unidade. Sabe qual é a palavra que eu penso quando eu penso em choque geracional? Humildade, cara. É preciso humildade, porque quando há inflexibilidade para lidar com qualquer coisa dentro da igreja, dá errado, sempre dá errado. Então, às vezes, o jovem não quer escutar o mais velho porque o tempo dele já passou. Ou então, o mais velho não quer escutar o jovem porque não, vai sair totalmente dos princípios corretos. Não, você tem que começar a ser mais flexível de entender que pode haver sim uma permuta, que pode haver sim uma troca. Não existe um tempo certo mais do que outro que é errado. Existem mudanças temporais, vão existir pessoas diferentes, mas sempre vão estar no mesmo norte. E aí, para isso que a gente tem que ter discussão na igreja. Por que tem tanta briga e não tem discussão? Por que não tem uma conversa real, onde a gente bota os nossos tópicos e a gente discute, tá? Por que não pode ser assim? Não, por causa dessa ocasião aqui, que aconteceu antigamente, que você não era vivo ainda para entender.
Entendeu? Tá, mas eu tô vivendo Mas isso abrir o agora, isso espaço não pro vai diálogo, né? acrescentar? Exatamente. Quando há diálogo, funciona. E eu vou só dar um recadinho antes de a gente passar, para você que está em casa, uma coisa bem importante. E agora, o Código Aberto é um programa feito pensando nos mais jovens e tudo mais, mas sei que tem muita gente que talvez já não é mais tão jovem assim, mas continua assistindo, e todos são muito bem-vindos. Mas uma coisa bem importante, uma coisa que a Agatha falou sobre esse espaço de ter a discussão, a gente tem muita coisa, não vamos deixar esses fazerem assim, ou os jovens fazerem desse jeito, porque vai escandalizar, vai trazer isso, vai trazer aquilo e tudo mais. Deixa eu só dizer uma coisa, pela Bíblia, você que já é mais experiente, você que é mais experiente, vivido no cristianismo, na igreja, você não tem direito de se escandalizar. Você perdeu o direito de se escandalizar porque quem se escandaliza é o fraco na fé. Quem se escandaliza é a criança. Quem se escandaliza é o imaturo. Aquele que alcançou maturidade cristã não se escandaliza. Ele aconselha e ele alcançou um grau de maturidade que ele dá espaço para que o imaturo se desenvolva próximo dele e não longe. Então, você que está assistindo, fica com uma coisa bem clara na sua mente, que nesses conflitos entre geração, não importa, existem jovens maduros e existem idosos maduros. Existem jovens imaturos e existem idosos adultos imaturos. No conflito entre geração, a gente resolve conflito de geração como? Com elementos de maturidade. Os maduros que dão espaço para a conversa, para o diálogo e para o imaturo se desenvolver perto e não deixando ele longe. Não afastando o imaturo para se desenvolver. Vem para perto e desenvolva a sua maturidade aqui perto. Então, fica só esse insight. Leva para sua vida. Vale essa dica porque é uma reflexão sobre o caráter divino, inclusive. Imagine se Deus fosse inflexível com a gente, nós imaturos, que não sabemos de nada. Se Deus, toda vez que a gente fizesse alguma coisa errada, vamos recomeçar de novo, outro dilúvio, outro jeito de acabar com tudo. Não, a gente reflete o caráter de Deus justamente quando a gente escuta, quando a gente se aproxima, quando a gente tenta entender o outro lado e quando a gente se posiciona, a gente pode se posicionar. Mas tem um versinho lá em Pedro, uma fala dele, lá em 1 Pedro 2, que ele fala bem assim. O versículo 15. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Versículo 16 diz, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. E aí no 17 ele termina, tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Então aqui a gente tem todas as bases. Tratem os outros com respeito, amem a Deus em primeiro lugar, defendam o que é correto e se sujeitem a quem está na autoridade. Quando a gente, pensando agora em tudo aquilo que a gente conversou, sobre a desobediência como causa de desunião, como essa dificuldade de ouvir o outro, essas escolhas, a gente chega agora num outro momento da Bíblia também, onde a gente tem, mais uma vez, uma questão agora com Roboão, na divisão do reinado, tem essa questão, eu ouvi esses aqui, não ouvi aquilo lá, quero garantir, quero resguardar o meu poder, mas agora a gente tem, num outro cenário agora no Novo Testamento, um momento agora diferente, que é agora, talvez tenha a ver um pouquinho com obediência a lideranças ou a momentos, que agora é uma desobediência à palavra, é uma incoerência com a revelação, mas agora a gente tem um momento um pouquinho variado. A igreja de Corinto é uma igreja ícone de problemas, né? É uma igreja onde parece que só tem problema a igreja de Corinto. Parece com as igrejas da gente. Mas, pastor, o que está acontecendo na igreja de Corinto e quais são os motivos apresentados, principalmente pelo nosso guia, da desunião e dessas dissonâncias que estão acontecendo? A igreja de Corinto é uma igreja diferente, ou o cristianismo em Corinto, ele já é uma nova fase do cristianismo. Embora está ali no primeiro século ainda, pelo menos o que está escrito aqui na Bíblia, né? O primeiro século ainda. Você tem um cristianismo que nasce no judaísmo, de língua aramaica, ali ao redor de Jerusalém, mais no norte, depois para Jerusalém, entre judeus apenas. Mas depois o cristianismo ele começa a ir para outras esferas. E ele chega no paganismo raiz mesmo, né? De pessoas que não conheciam os oráculos divinos do Antigo Testamento e que agora tem que passar por toda uma transição. E Corinto é uma dessas cidades que estava na região da Acaia, totalmente pagã, haviam diversas divindades adoradas, que haviam adorações que eram bizarras, algumas delas. E Paulo prega para esse povo, funda uma igreja ali, ele sai dali durante um tempo, deixa seus imediatos ali, né, deixa seus auxiliares ali, mas começam a ter vários problemas.
porque a tendência é sempre voltar, né? Eles eram cristãos, recém-nascidos na fé, mas que ainda têm uma carga do paganismo, de várias práticas que ainda não tinham sido abandonadas, e aquilo começa a voltar. E uma coisa que a gente vê aqui é o espírito de competição, bem no início da carta, no capítulo 13 especialmente. Eles tinham essa questão da competitividade na cultura, como existem algumas culturas de alta competitividade, de alta performance, né? A cultura behaviorista americana, por exemplo. E aí, nessa situação, chega um grupinho que fala assim, olha, Paulo é o cara, ele fundou essa igreja aqui, ele é o melhor. Para mim, é meu pai na fé, né? Eles começam uma competição com gente que não estava nem competindo, né? Exato. Aí depois depois de Paulo, Apolo passa por ali. Apolo, com certeza, era um pregador sensacional e melhor que Paulo. Era um grande orador. E outros falam assim, não, Paulo até que fundou a igreja aqui, mas Apolo é que é o grande pregador, né? Foi o pastor Bruno que plantou a igreja, mas o Bulhão veio aqui, ele prega muito melhor que o Bruno, então... Era aí havia essa discussão, mas não era uma questão apenas de preferência. Começa a criar-se grupos, há uma divisão, há uma separação. Esse é um dos grandes problemas de Corinto e Paulo tem que escrever para corrigir isso aí. E há tantos outros. Veja um problema horrível que havia nessa igreja, que está no capítulo 5, você pode acompanhar, você aí em casa, onde você estiver, e também a gente aqui. Capítulo 5, versículo 1 diz, Paulo escrevendo, olha, geralmente se ouve que há entre vocês, imoralidade. Então, havia um problema de imoralidade na igreja. E uma imoralidade tal, como se nem mesmo os gentios, ele faz até Paulo é muito irônico, né? Eles eram gentios, eles eram pagãos, ele diz, olha, é uma imoralidade tão grande que até os pagãos não têm coragem de fazer o que vocês estão fazendo. Isto é, de haver alguém que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então, havia alguma situação ali que um homem, a gente não sabe se é jovem ou não, mas estava tendo relações, estava tendo uma vida íntima, com uma madrasta. Uma madrasta. Esse é um outro problema que Paulo trata aqui, entre tantos outros, né, de Corinto, que é uma igreja complicadíssima. Eu jamais queria ser pastor dessa igreja, a não ser que Deus enviasse mesmo, né? E tudo isso gera uma desunião. Era uma igreja muito desunida, uma comunidade cristã muito distante entre eles, não só porque havia o problema do capítulo 3 entre Paulo e Apolo, mas por outros problemas. Volto ao tema, a desobediência, o pecado que foi causando essa desunião. A gente vai, no próximo bloco, voltar, e a gente vai voltar a um assunto que é bem importante, que emerge aqui na sua fala, pastor, que é das lideranças diferentes e na nossa simpatia com líderes diferentes causando desunião, e como é que um líder precisa lidar com isso, porque a gente vê Paulo lidando com isso também. Então fica por aí, daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco da nossa conversa dessa semana.